Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda parte da anatomia do sistema muscular, né? Nós já vimos uma parte introdutória, umas generalidades, nós já vimos os tipos de tecido muscular e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês, começar a trabalhar com vocês especificamente sobre o nosso músculo estriado esquelético, né? Lembrando que o músculo liso e o músculo estriado cardíaco, nós vamos ter uma oportunidade em outros sistemas para estudarmos esses tipos de músculos, né? Então, a partir da aula de hoje, a partir dessa parte, da segunda parte, todas as informações, ou grande parte delas, serão de músculo estriado esquelético. Quando não for sobre músculo estriado esquelético, envolver outros tipos de músculos, eu vou avisá-los. Mas, a princípio, tudo que nós falarmos agora vai ser sobre músculo estriado esquelético. Qualquer dúvida, qualquer comentário, me mande um e-mail, deixe aí no mural, né, que eu respondo, entro em contato com vocês. Então, vamos em frente. Como eu disse na nossa aula anterior, esse tipo de músculo, ele se chama músculo estriado esquelético por algumas razões. A primeira delas é porque ele possui estrias transversais, e vocês vão ver isso na histologia, que essas estrias, elas são devido à disposição dos filamentos contráteis de actina e de miosina, que formam então essas bandas, né, essas linhas. Chama-se esquelético porque esse músculo possui fixações com o esqueleto. E eu já disse para vocês também que a fixação com o esqueleto não é exclusiva. Grande parte desses músculos se ligam realmente aos ossos, ao esqueleto, mas uma outra parte pode se ligar na cartilagem, pode se ligar nas articulações, pode se ligar na pele, como os músculos da expressão facial, e podem se ligar em outros músculos. Beleza? Basicamente, esse tipo de músculo estriado esquelético, ele é adaptado para o movimento. Então, ele está fixo no osso, ele cruza uma ou mais articulações, por exemplo, o músculo que está aqui do ombro, ele cruza o cotovelo, né, para fazer esse movimento. Então, ele tem que passar por uma articulação para ele promover esse movimento, e esse movimento ele ocorre por encurtamento e relaxamento das suas fibras. Então, a contração e o relaxamento. Nessa imagem, nós podemos observar uma fixação óssea, todos os envoltórios musculares, né, até chegar na fibra muscular e chegar na miofibrila, né? Vamos lá. Esses nossos músculos, eles contribuem para a manutenção de um meio constante no nosso corpo. De que maneira que eles contribuem com a homeostasia? Produzindo movimento, né? A contração desses músculos produz o movimento. Poxa, professor, mas como que o movimento ele pode contribuir para a homeostasia? Ora, quando o coração bombeia o sangue, ele bombeia para todo o corpo. Esse sangue vai para o nosso cérebro, vai para a minha mão. Por falar em mão, vamos dar o exemplo da mão. Quando vocês estão caminhando, né, e ficam com a mão para baixo por muito tempo, o que acontece com essa mão? Ela incha, porque ela começa a acumular líquidos. E o que fazer para movimentar esses líquidos? Eu faço a contração dos músculos. Toda vez que eu estou andando, os músculos do meu membro inferior, eles contraem. Quando eles contraem, eles vão
massagear os vasos sanguíneos que estão dentro desses músculos, ou estão passando próximos a esses músculos. Com isso, os nossos músculos, eles ajudam no retorno do sangue para o coração, auxiliam no retorno venoso, né? A contração dos músculos auxilia na movimentação de substâncias pelo corpo. Nós vimos isso que é mais claramente observável no músculo liso, né? E produz calor. Toda vez que o nosso músculo se contrai, eu tenho produção de calor, eu tenho quebra do ATP, eu produzo calor, né? Se você começar a correr agora, né? Estou parado, estou agora de manhã assistindo minha aula de anatomia, vou dar uma corridinha, né? Quando você começa a correr, eu vou gastar energia e vou produzir calor. Então a contração desses músculos produzem calor, tá? Teoricamente, isso bem teórico, vem? Teoricamente, os nossos músculos correspondem a cerca de 40 a 50% do peso corporal. Deveriam, né? Em um indivíduo sedentário, isso pode não acontecer. Ele pode ter uma quantidade menor de músculos no corpo. Pode ter 38, pode ter 37, pode ter 40. Né? Mas não é regra. Né? Algumas pessoas, quando trabalham muito os músculos, chegam lá a 49%, 50% do peso corporal de massa magra, de massa muscular, né? de força mesmo. Né? Isso é importante. Para quê? Quanto mais músculo eu tenho, mais vai gastar energia. Né? E aí, se eu paro de fazer atividade física, como eu já disse para vocês, que é um órgão que gasta muita energia, o nosso corpo ele não gosta das coisas que gastam energia. Então ele vai acabar cortando, vai acabar reduzindo a atividade desses músculos. Tá? Bom, ele recebe muito sangue, tem um vasto leito capilar. Essa imagem aqui mostra os capilares em uma fibra muscular, e grande parte disso é por conta da mioglobina. Essa é uma pergunta que vai ficar para vocês responderem. O que é a mioglobina? E qual a importância que ela tem para o nosso sistema muscular? Deixem nos comentários. Ajudem os coleguinhas aí a aumentarem o conhecimento. Vamos lá? Os nossos músculos, eles determinam a resposta. Qual resposta, professor? A resposta a um reflexo. O nosso sistema nervoso central, ele responde com a contração muscular ou a secreção de glândulas. Então, se eu, por exemplo, eu vou me alimentar, estou comendo, tomando meu café da manhã agora. Imagina que vocês estão tomando café e aí esse alimento ele vai para o estômago. Quando esse alimento vai para o estômago, a informação vai lá para o cérebro, faz com que esse órgão secrete enzimas digestivas, então tem glândulas que secretam essas enzimas, e ele começa a contrair para promover a digestão. Então a resposta do sistema nervoso central sempre vai ser contração muscular ou secreção de glândulas. Vamos imaginar nesse exemplo aqui. Você está caminhando bem faceiro, né? E aí pisa em um objeto pontiagudo, pisa num prego, numa pedra mais pontiaguda, né? Essa informação ela sobe e estimula uma região do sistema nervoso central, que é a medula espinal, e gera um arco reflexo. O que faz esse arco reflexo? Vai fazer você pisar mais forte? Não, ele vai fazer a retirada do pé. Então, contrai os músculos para que você retire o pé e não aumente a lesão. Ok? Então, essa é quando eu falo para vocês que ele determina a resposta, é por conta desses reflexos. Ok?
O controle do nosso movimento, eu já disse para vocês, ele provém de onde mesmo? Do sistema nervoso central, né? Então, quem planeja o movimento, quem vai fazer todas as ações, é o sistema nervoso central. Basicamente, nós temos como funções dos músculos, né? Como é músculo estriado esquelético, produção de movimento, andar, correr, né? Caminhar, então todas essas são funções, movimentar as nossas articulações, então produção de movimento. E aí eu deixo uma outra pergunta. Toda contração muscular produz um movimento? E aí? O que vocês acham? Toda contração do músculo estriado esquelético produz movimento? Respondam aí para mim. Outra função, como eu disse para vocês anteriormente, é a estabilização das nossas posturas, né? Então, o nosso músculo, ele mantém a nossa postura, como ficar em pé, a postura de ficar sentado, né? Tudo isso é basicamente treino muscular. Nós treinamos o nosso músculo para que ele possa se adaptar a essas posturas, certo? Nessa imagem, nós podemos observar que o treino de músculos começa muito cedo, né? A partir do momento que nós começamos a sustentar o peso da cabeça, eu já estou treinando o meu músculo para que ele consiga, né, ter força, aumentar a minha força. E gradativamente essa criança vai aumentando força de cervical, aumenta a força dos músculos do tronco, então ela passa de erguer a cabeça, passa para sentado, começa a rolar, né? Então vou ganhando força muscular até ser capaz de movimentos mais elaborados, né? De posturas mais elaboradas, como por exemplo nas posturas do yoga, né? Nas posturas do pilates, né? Que é baseado no yoga, né? Então é importante que nós tenhamos força muscular. É o princípio importante, eu tenho que ter músculo, né? No caso, por exemplo, do sistema respiratório, se os meus músculos respiratórios forem bons, o meu sistema respiratório vai funcionar bem. Se os meus músculos forem fracos, o meu sistema respiratório vai funcionar de forma inadequada, ok? Os nossos músculos sustentam tecidos moles. Então, os músculos da parede abdominal, né, para quem tem o tanquinho, né, aqueles tanquinhos no abdômen, então eles seguram o conteúdo abdominal, os intestinos, né? Seguram o conteúdo da pelve, então no assoalho da pelve, então bexiga, órgãos genitais internos, são todos sustentados então por músculos. É por isso que mulheres que têm muitos partos e são partos normais, ocorre uma flacidez desses músculos e o conteúdo pélvico pode então sofrer uma protrusão, uma herniação, tá? Pode sair do lugar, ok? Vamos lá. O nosso sistema muscular, os nossos músculos estriados, eles regulam a entrada e saída de materiais, que são os esfíncteres. O que é um esfíncter mesmo? Esfíncter é um músculo circular que funciona ou atua como uma válvula, permitindo a entrada ou a saída de substâncias. Ok? Produção de calor. Então, a contração muscular, como eu disse para vocês, ela produz calor, né? Isso é baseado num estímulo do hipotálamo. O hipotálamo é uma região do nosso sistema nervoso central, né, que interpreta todas as nossas informações viscerais, né? Inclusive, ele regula a temperatura corporal. Então, o hipotálamo é um importante centro regulador, né,
Então, ele regula a temperatura corporal, ele regula a fome, ele regula a sede, regula a saciedade, né? Regula a atividade reprodutiva e sexual. Então, o hipotálamo é um importante centro regulador, né? E ele é importante para estimular a produção de calor, né? Em dias mais frios, né? O que acontece? Imaginem vocês que a temperatura ambiente ela diminua. Reduziu muito a temperatura corporal. Existem estruturas, que vocês já viram lá no tegumentar, chamado de receptores, os termorreceptores. Eles captam a informação na periferia, transportam a informação por nervos aferentes, aqui é o nervo aferente, até chegar no sistema nervoso central. A primeira parte é a medula espinal. A informação ela sobe para o cérebro. E lá no hipotálamo, que não está mostrando aqui, lá no hipotálamo, ele vai receber a informação de que a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, ele vai estimular o quê? Qual é a primeira resposta que o nosso hipotálamo vai promover frente a uma redução da temperatura ambiente? É essa daqui, a chamada piloereção, ou arrepio, né? Em tese, o arrepio é provocado só, né, no caso de temperatura, por redução da temperatura, né? Mas existem outras situações que também levam ao arrepio, e aí estão relacionados com o sistema límbico, mas mediado pelo hipotálamo também. Então vamos lá. Então o nosso hipotálamo estimula a contração dos músculos, estimula a contração dos músculos da pele para arrepiar, para ter a piloereção. A pele fica arrepiada. Com isso, produz calor. Mas não é muito, não. Se a temperatura baixar muito, a pessoa começa a se encolher. O ato de encolher é contração muscular. Está produzindo calor. Tremores é contração muscular. Está produzindo calor também. Então, produz calor para ter um mecanismo de homeotermia, né? Da homeostase ser mantida, né? Agora, no inverno, esse processo ele muda um pouco, né? No inverno, o nosso hipotálamo até tenta fazer que o nosso corpo produza calor por vias de contração muscular, mas nem sempre é eficiente. Isso em locais mais frios, né? Quando o estímulo do hipotálamo para contração muscular produzir calor não é eficiente, ele evoca outros mecanismos. E qual mecanismo é esse, né? O mecanismo mais eficiente que o hipotálamo tem para produzir calor é a fome, né? Então ele estimula a fome. E por que a fome? Quando eu me alimento, o alimento percorre os órgãos do trato digestório, que são músculos, mas músculo liso. E eles contraem para amassar o alimento, contraem para transportar o alimento. O fígado começa a trabalhar muito. E esse metabolismo dos órgãos do trato digestório, do trato gastrointestinal, aumenta a produção de calor. Aumenta em até 25% a produção de calor. Então produz muito calor. Então no inverno, o hipotálamo fala assim, poxa, você não quer ir caminhar, você não quer fazer uma atividade física, mas o corpo tem que aquecer. E o corpo aquece como? Você vai comer. Comendo você produz calor, né? Então se você não quer engordar no inverno, bora lá para academia, né? Isso ajuda muito. Beleza? Vamos lá. Uma outra estrutura importante relacionado
Não só músculo estriado esquelético, tá? A placa motora, ela existe também no músculo cardíaco, né? E existe alguma semelhança lá no músculo lísio também, mas não tão evidente quanto no estriado esquelético. Então, a placa motora, o que ela é? É a junção, é o local onde o nervo se encontra com o músculo. É esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês é a placa motora. O nervo sai da medula espinal, medula faz parte do sistema nervoso central. Então, o nervo sai daqui da medula, vai até o músculo. Lá no músculo, esse nervo ele vai se ligar ao músculo. Esse ponto é chamado de placa motora, ou a junção neuromuscular. Tá? Para que serve essa placa motora? Poxa, se é a ligação do nervo com o músculo, é nesse local que vêm as informações para que o músculo se contraia, né? Para que eu tenha atividade do sistema nervoso central, aquele planejamento que aconteceu lá no cérebro, chega até no músculo, nessa região chamada de placa motora. Beleza? Então, eu preciso dessa estrutura para o músculo funcionar. Quando eu tenho, ou quando o indivíduo sofre um acidente, ou ele tem alguma doença, como por exemplo a hanseníase, ele perde esse contato do nervo com o músculo. Perdendo esse contato do nervo com o músculo, o sistema nervoso central ele não consegue conversar com o músculo, não consegue mandar as informações para o músculo. E aí ocorre o quê? A perda do movimento. Perdendo o movimento, o músculo vai entrar em atrofia. Né? Aqui eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Aqui é a fibra muscular, aqui é o nervo e aqui é a placa motora, ou a junção neuromuscular. Uma outra imagem, né? Então aqui, medula espinal faz parte do sistema nervoso central. Aqui eu tenho um nervo que chega até o meu músculo. Esses pontos aqui, cada um desses pontos é uma placa motora. É um ponto de união do nervo com o músculo. É nesse local que vai acontecer, né, a transmissão da informação produzida lá no cérebro para que o meu músculo possa contrair. E aqui é uma imagem, né, olha aqui, né, uma fotomicrografia evidenciando justamente essas placas motoras. Tranquilo? Vamos em frente. Quando nós observamos, então, esse processo, a informação ela sai do cérebro, percorre a medula, percorre os nervos, chega até o nosso músculo para que ele possa se contrair. Chega em que? Olha aqui, ó, nervo, cada um desse ponto, né, uma placa motora, é um ponto motor. Nesse local, nessa junção neuromuscular, nessa placa motora, é um local de sinapse. Ou seja, as informações são passadas do nervo para o músculo. Que informações? Informações para que o músculo se contraia, para que ele tenha força muscular, né? Ele possa resultar nessa contração muscular. Mas o que faz essa contração? O que determina essa contração são mediadores químicos chamados de neurotransmissores. No caso do músculo estriado esquelético e outros músculos, o neurotransmissor é a acetilcolina. Vocês vão ver isso de forma mais aprofundada na fisiologia muscular. Então, basicamente, a informação sai do cérebro, percorre a medula, sai da medula pelos nervos, vai até o músculo. Lá no músculo tem uma união do nervo com o músculo, que é a placa motora, que é uma sinapse. A placa motora é um tipo de sinapse. E ali é liberado um neurotransmissor que faz com que o nosso músculo ele se contraia. Beleza? Vamos lá.
Quando uma pessoa tem uma desnervação, acontece uma atrofia. Comparem os dois membros, né? Esse aqui teve uma lesão, né? Um trauma, por exemplo, teve uma perda, uma lesão no nervo que provocou esse mecanismo de atrofia, a perda muscular, né? E aí, essa perda muscular, ela é permanente ou ela é temporária? O que vocês acham? Quando a pessoa tem uma desnervação, né? Perdeu o nervo que controla o músculo. Essa perda vai ser temporária, quer dizer que esse músculo ele pode voltar ao que era antes, ou essa perda vai ser permanente? Discutam um pouco, deixem aí, e se vocês não souberem, eu respondo para vocês. Vamos lá. Eu acredito que vocês são capazes de responder. Uma outra questão relacionada ao nosso músculo é o tônus muscular. Poxa, né? Olha só que abdômen grande, forte. Todo mundo queria ter um abdômen como esse, né? Então, é um abdômen que tem uma grande quantidade de músculos muito grandes, músculos muito fortes. Todo mundo pode ter um tórax e um abdômen como esse? Não, não pode. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê que não pode, né? Vamos falar do tônus primeiro, então. Todo músculo tem um tônus, ou seja, é um estado de tensão relativa de um músculo. Traduzindo, é uma semicontração, ou seja, é uma preparação para o movimento. Eu costumo dizer para os meus alunos que o tônus muscular ele se compara a um carro ligado na marcha neutra, no ponto neutro. O carro está ligado, o motor está funcionando, está gastando combustível, mas o carro não está andando. E o tônus é igual. O músculo está ligado, está gastando energia, mas não está produzindo movimento. Então, quando eu tenho um tônus muscular, você aperta no músculo, você sente uma firmeza nesse músculo, você sente uma textura desse músculo, né? Quer dizer que o tônus muscular está ativo. É diferente de você apalpar um músculo de uma pessoa com paralisia, por exemplo. O músculo vai estar flácido. Ou de uma pessoa mais idosa que não pratica atividade física. O músculo vai estar mais flácido, né? Então, essa firmeza do músculo, essa textura que você aperta e que você sente, essa firmeza ela é devida ao tônus muscular. E esse tônus, ele gasta energia. Por isso que quanto mais atividade física eu faço, eu melhoro o meu tônus e eu gasto energia, mesmo sem fazer atividade depois. Mesmo depois da atividade física, né, algum tempo depois, eu continuo gastando energia, né? Isso favorece na perda de peso, por exemplo, né? Por isso que a atividade física é um aliado extremamente importante para a perda de peso. Tá? Então, é um estado de semicontração, que é uma preparação para o movimento. Né? A todo momento, o seu músculo está pronto para contrair, pronto para trabalhar. Né? É diferente do carro, que eu tenho que ligar, né? Depois engatar a primeira e sair. O músculo não, ele está sempre ligado, né? Sempre pronto para se contrair. Beleza? Agora eu vou responder para vocês por que nem todo mundo pode ter músculos como esse aqui. É por conta da genética, né? E o que tem a ver a genética com isso, professor? Tem a ver que nós possuímos no nosso corpo 3 tipos de fibras. Fibras rápidas, fibras lentas e fibras intermediárias. São 3 tipos.
e determinam a composição do nosso corpo. Como assim? Ora, fibras rápidas ou brancas são fibras grandes, é fibra muscular mesmo. A fibra muscular é grande. E é uma fibra de explosão. Produz muita força, mas não tem resistência. Porque ela é branca, ela recebe pouco sangue. Fibra grande, fibra de explosão, tem muita força, mas não tem resistência. Qual desses dois caras tem fibra branca? Esse, né? Músculo grande, forte, mas que a resistência é muito baixa. Já as fibras lentas ou vermelhas são fibras menores, são fibras que não são adaptadas para a explosão, mas são altamente resistentes, porque elas recebem muito sangue. Então o cara tem muita resistência. Qual dos dois tem resistência? É o fundista ou o maratonista? É o maratonista, né? O cara consegue correr 10, 15, 20 quilômetros, né? E chega lá na linha de chegada tranquilo ainda, muitos deles, pelo treinamento. Então ele tem fibra lenta, né? Contração mais lenta. E todos temos os 3 tipos, mas a proporção entre elas são diferentes, né? Não adianta esse cara tentar fazer halterofilismo, que ele vai aumentar a massa muscular, mas não vai chegar nunca nesse estágio, em condições normais, tá? Em condições de treinamento normal, de uso, né, de alimentação apenas, de suplementação proteica, dificilmente ele chega a ter um músculo grande como isso, porque as fibras deles não são grandes, né? Já esse cidadão, se ele quiser correr 10 km, ele não vai conseguir, né? Por quê? Porque as fibras musculares deles não são adaptadas para a resistência. É só um parênteses para quem gosta de MMA e assiste o UFC, as lutas dos pesados. Não é dos galos, nem dos leves, nem dos penas, dos pesados. Primeiro round, os caras estão explodindo. Segundo round, já estão mais ou menos. Terceiro round, o cara está morrendo em pé. Quarto round, parece que ele está em câmera lenta. E por que isso? Porque os caras são grandes, fibras rápidas, pouca resistência, então não tem tempo. Ele precisa de acabar, né, a luta no começo, porque se ela se prolongar, ele não vai conseguir. Então aqui nós podemos observar bem isso. Uma fibra vermelha e uma fibra branca, em mesmo aumento. Olha aqui, ó, a fibra vermelha é pequena, a fibra branca é cerca de 2 vezes maior do que a fibra vermelha, né? E aí eu olho no microscópio, eu tenho essa palidez. Por quê? É por conta, né, do aporte sanguíneo mesmo, né? Onde eu encontro no meu corpo fibras vermelhas como essa e fibras brancas? Fibras vermelhas eu encontro na panturrilha, por exemplo, né? Que são músculos posturais, na região posterior do tronco, e as fibras brancas nos músculos do olho, que tem movimento muito rápido, né? Se movem muito rapidamente para poder, né, se adequar aos focos, né? Ao campo visual. Aqui são outros exemplos. Na mão nós temos fibras rápidas, porque o movimento das mãos é muito rápido. Na parte posterior do tronco, fibras vermelhas, fibras lentas, porque para manter a postura por muito tempo. E nos músculos extrínsecos do olho também fibras rápidas. Um outro detalhe importante para o nosso músculo é que ele possui uma origem e uma inserção. A origem é o ponto fixo, proximal, lá vem o termo proximal, já vem o professor de novo com esse negócio de proximal e distal. Então a origem é o ponto fixo, proximal. A inserção é o ponto móvel, geralmente distal.
Então, quando eu olho nesse músculo aqui, eu tenho uma origem, que é o ponto fixo, que não vai se movimentar. Está distal, proximal, desculpe, porque está mais próximo da raiz do membro. E a inserção, lá depois da articulação do cotovelo, ela se move na flexão do cotovelo. Olha aqui, né? Então, ela é distal. Vamos ver isso aqui um pouquinho melhor. Então, nós temos a origem aqui em cima, proximal, a inserção distal. Quem se move é a inserção. Olha aqui, está puxando a inserção, né? Então, a origem fica paradinha, a inserção é quem se move. Ok? Nesse contexto da flexão do cotovelo e na contração muscular, nós temos dois outros termos importantes, que é a de músculo agonista e a de músculo antagonista. Vamos entender isso. O que é um músculo agonista? O que é um músculo antagonista? O músculo agonista é aquele que faz o movimento. Então, eu quero fazer a flexão do cotovelo. Quando eu faço a flexão do cotovelo, esse músculo aqui, o bíceps braquial, então o bíceps braquial é o agonista, porque ele faz a flexão. O antagonista faz o movimento oposto. Nesse exemplo, o antagonista é o posterior aqui, o músculo tríceps braquial. Então, quando eu faço... Então, isso quer dizer o quê? Depende do movimento que eu estou pedindo. Se eu peço assim, quem é o agonista na flexão do cotovelo? Poxa, na flexão do cotovelo, o agonista é esse cara aqui, o bíceps braquial. Quem é o antagonista? É o tríceps, na flexão do cotovelo. Agora, se eu quero movimento contrário de extensão, suponhamos que você vai fazer uma prova e lá na questão está, na extensão do cotovelo, né, identifique os músculos agonistas e antagonistas. Então, na extensão, o agonista é o tríceps e o antagonista é o que faz o movimento oposto, que é o bíceps. Eu vou dar outros exemplos para vocês num formulário, num questionário, e vocês respondam e tirem suas dúvidas. Beleza? Essa é a nossa segunda parte, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram dúvidas, deixem nos comentários, me mande um e-mail, eu respondo para vocês, né? Não deixem as dúvidas aumentarem e nas próximas aulas nós vamos continuar com o sistema muscular, ok? Uma boa aula, bons estudos, uma boa semana para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.